Outro dia eu estava discutindo com o nosso nobre amigo professor Evandro, também conhecido no nosso grupo como Padre Evandro, não sei por que chamam ele de padre, mas por algum motivo alguns caras do grupo encanaram de chamá-lo de padre. Mas enfim, estávamos discutindo sobre títulos relacionados à Igreja Católica, ou títulos papais, como ele chamou. Na hora dessa discussão, eu estava perguntando, mas esses títulos são meramente honrarias ou são originários de vassalagem à Igreja em si? Ele me respondeu que ele conhecia somente títulos relacionados a honrarias. Porém, eu fui pesquisar a fundo e realmente encontrei títulos relacionados à vassalagem à Igreja. E esse vídeo vai ser sobre os títulos da Igreja, tanto os de honraria quanto os de vassalagem, mas vai ser sobre os títulos de nobreza vinculados à Igreja, e não sobre os títulos eclesiásticos ou os títulos sacerdotais. Olá, nobres amigos, eu sou o Lucas Docas e como eu já deixei claro aqui na introdução, vamos falar sobre os títulos de nobreza relacionados à Igreja hoje. Nesse vídeo aqui, em que eu tô congelando aqui do lado da minha lareira, por sinal vou até reavivar o fogo assim que eu terminar de gravar ele, porque tá muito frio, falarei para vocês sobre essa parte menos conhecida. Afinal, eu já falei sobre suzerania e vassalagem, mas vamos falar sobre a questão dos títulos também, porque sim, quer queira ou quer não, a Igreja é uma monarquia papal. Uma monarquia controlada pela figura do Santo Padre, e com uma grande subdivisão hierárquica entre cardeais, bispos, padres, abades, monges e todo o resto. E sim, quer queira ou quer não, o Papa, além da autoridade eclesiástica que ele também é uma autoridade política. Ou já foi uma autoridade militar, vamos dizer assim, uma vez que ele é o supremo comandante da Igreja, né? Então, como monarca, ele tem autoridade de nomear quem ele quiser dentro da monarquia dele, dentro das terras dele e dentro dos poderes dele. Seja com títulos eclesiásticos, que isso tem as regras próprias da igreja, ou seja com títulos de nobreza. Entre eles podem ser honrarias ou oriundos de vassalagem mesmo. A vassalagem já expliquei no outro vídeo, que é possível tanto a igreja ser vassala de alguns senhores ou reis, quanto é possível ser suzerana de outros senhores. No caso, para a igreja poder ceder títulos, obviamente ela deveria ser suzerana e não vassala. Porque afinal você não cede títulos ao seu suzerano. Mas se você é suzerano, você pode sim ceder títulos ao seu vassalo, desde que o seu comporte tal definição de título que se irá ceder. Então, por exemplo, em alguns casos, vamos supor, em um caso que a igreja ocupasse uma posição de média nobreza como um conde, talvez ela pudesse ceder um título de barão. Em caso que ela ocupasse a função de barão, talvez ela pudesse ceder algum título de nobreza em vida como de cavaleiro para alguém. No caso, se ela ocupasse a função de duque, a alta nobreza, ela poderia ceder títulos da média e da baixa nobreza, assim como da nobreza em vida, como conde para a média nobreza, como barão para a baixa nobreza e até como cavaleiro para a nobreza em vida. Porém, a coisa vai além, porque como eu falei, o Papa, de certa forma, é um monarca. Por mais que a igreja podia ser vassala de algum suzerano em algum caso, a igreja tinha terras que pertenciam a ela e somente ela. E ela era a mandatária suprema da terra, a qual ela fosse efetivamente dona e não cedesse, não tivesse sendo vassala de ninguém. Então, neste caso, ela poderia ceder títulos até de duque, ou de alta nobreza, como duque, marquês. E isso eu estou falando de questões de suzerania e vassalagem, porque são os títulos convencionais. Porém, é lógico que, como qualquer monarca, em efetivo poder de sua casa e de sua dinastia, o Papa teria poder de nomeação também. Não meramente uma nomeação militar, como um vassalo da igreja, mas uma nomeação como honraria. Coisa que já entra na questão até dos títulos modernos, dos títulos absolutistas e contemporâneos. No caso, pelo que eu entendi na minha conversa com o professor Evandro, esses títulos hoje são de longe os mais comuns. E, inclusive, a igreja os trata como hereditários. Então, quando ela cede a alguém, ela cede a família, e não a pessoa apenas em vida. E, por consequência, para ser retirado, tem que ser retirado pela mesma autoridade que foi a igreja. No caso, o professor Evandro me mostrou alguns títulos sobre isso. E me explicou melhor essa questão, porque, realmente, nesse caso, o Papa pode agir como qualquer monarca contemporâneo ou absolutista, na seção de títulos como honraria. Porém, novamente, um título de honraria significa honraria. Um título de terra significa terra. Esses significados não mudam por ser da igreja. Talvez mude em relação ao que nós estamos acostumados nas monarquias mais recentes, quando eles criaram algumas leis que impedem a propagação de títulos hereditários.
A própria monarquia brasileira foi um exemplo disso, onde não há títulos hereditários, mas no caso, os títulos de honraria na monarquia da Igreja, no Vaticano e nas ordens papais, por questão de tradição da Igreja, são considerados hereditários. E mais importante, nobres amigos, esses títulos são títulos de nobreza, são títulos que ou são relacionados à honraria ou são relacionados a poder na terra, mas eles não são traduzidos em títulos eclesiásticos, que são os títulos sacerdotais. Então, por exemplo, em alguns casos, a igreja poderia nomear o cardeal de não sei onde, o bispo de não sei onde, como o duque ou o conde de não sei onde. Provavelmente, para efeitos práticos, ele continuaria persistindo com o título eclesiástico e não o título militar nobílico dele. Até por questões de ordem da igreja. Mas sim, haviam sacerdotes com títulos de nobreza também, quando exerciam esta nobreza para a igreja. Mas, se vocês querem saber sobre os títulos eclesiásticos em si, fiquem atentos para essa série aqui que eu estou fazendo sobre a igreja como instituição, que no próximo vídeo falarei para vocês sobre os títulos eclesiásticos da igreja. E bom, nobres amigos, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido, que tenha ajudado vocês com alguma informação útil, nova. Se gostaram, por favor, aperta esse like, porque ajuda muito a gente. Não é inscrito, por favor, se inscreve, ajuda mais ainda. Obrigado, nobres amigos, e até a próxima.